Fala, gente! Meu nome é Gustavo Norato e é um grande prazer poder estar com vocês mais uma vez. Da forma mais direta e mais didática possível, nós vamos dar algumas dicas muito precisas para você que quer não apenas ler casualmente, ler eventualmente, mas estudar a Bíblia mais profundamente. Eu vou te dar dicas valiosíssimas nesse vídeo que te ajudarão a se aprofundar nas Escrituras. E tudo que eu te peço é que, se você gostar, mas só se você gostar desse conteúdo, se inscreve no canal, dê um like para fortalecer o trabalho que é feito por aqui e indique para os seus amigos e para os seus familiares o nosso conteúdo. Combinado? Então bora pro vídeo. Bom, gente, esse vídeo vai durar um pouquinho mais do que o normal aqui do canal, mas eu garanto que vai valer cada segundo. Agora, sem enrolação, vamos à primeira dica que eu tenho que dar, e acredite, essa é a mais importante de todas. Primeiro, após você desligar o celular e silenciar as notificações de qualquer outro eletrônico à sua volta, combine a oração com o estudo. Essa é a nossa primeira dica. Convide o Espírito Santo para se juntar a você. Gente, a função da Bíblia não é formar acadêmicos para o reino de Deus, mas revelar a palavra de Deus para os seus filhos. E quem melhor que o seu Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade? Diz a própria Bíblia em 1 Coríntios que o Espírito Santo nos revela as profundezas de Deus. E eu amo também aquela passagem que Jesus fala para os seus discípulos: eu tenho muito a vos ensinar, porém não podeis suportar agora. Mas quando eu for para o meu Pai, eu enviarei para vocês o Espírito Santo que vos revelará toda a verdade. Gente, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. E eu gosto de ser ainda mais categórico. A Bíblia é um livro escrito por Deus através das mãos dos seus mensageiros. Isso quer dizer que sem o seu Espírito Santo iluminando o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos espirituais, tudo que nós teremos diante de nós são letras e versos e textos. A palavra, gente, é uma espada afiada, como diz a própria Bíblia. Porém, com essa mesma espada, você pode tirar uma vida ou salvar alguém da morte. Isso é bem pesado, eu sei. Significa que com o mesmo instrumento, com a mesma ferramenta, você pode ser um assassino ou um guarda-vidas. O que vai determinar isso é se a palavra alcançou apenas o seu intelecto ou o seu espírito. Se o seu espírito foi atravessado por aquela verdade de Deus. E você deve estudar e não apenas ler eventualmente, porque trata-se não apenas de um livro sagrado, mas de uma palavra que é viva e que tem se mantido eficaz ao longo de toda a história do cristianismo, desde a criação do mundo. Não dá para ter a palavra apenas na visão de um pregador. Nós necessitamos ter a consciência da necessidade de alcançar a essência da vontade e propósito de Deus. Agora, como que você consegue fazer isso tendo em mãos um livro que tem umas 1.600, talvez umas 2.000 páginas? Como que você consegue fazer isso? Estudando. Segunda dica que eu quero dar para vocês é, com um caderno para anotações em mãos, responda agora esse seguinte roteiro, e eu já vou comentar todos de uma vez, tá? Para a gente poder ganhar tempo. Então vamos lá? Quem é o autor? Quem é o destinatário? Qual é o gênero literário? Ele é histórico? Ele é poético? Ele é profético? É uma parábola? Gente, por que tudo isso tem que ser respondido inicialmente? Porque se você não responder, você pode ser tentado a fazer uma aplicação antes mesmo de você entender o que Deus está falando. E eu não quero fazer juízo ou ofender ninguém ou tampouco diminuir as experiências individuais que muitos de vocês já viveram. Mas fazer disso uma prática, esse lance de abrir a Bíblia aleatoriamente e entender que Jesus está te falando exatamente aquilo com você em resposta ao que você está orando ou algo que você esteja vivendo. Gente, isso é muito perigoso. Pode acontecer? Sim, eu creio que pode eventualmente acontecer, mas jamais fazer disso uma via de regra. A Bíblia é inspirada, é direcionada por Deus, sim, mas existe um autor que escreveu aquilo, um mensageiro. E mais importante, existe um público-alvo inicial. E eu te garanto, foi para eles que foram escritos, para responder as suas dúvidas, para exortá-los, para instruí-los. E lembrar que eles viviam num contexto muito diferente do nosso, num tempo muito diferente. Tudo isso precisa ser considerado pela gente na hora de estudar a Bíblia. Nós precisamos entender o pano de fundo histórico e cultural daquele texto.
Aonde que tudo isso vai se encaixar e vai ficar mais claro é na aplicação, mas já já eu falo disso com vocês. Vamos seguir. Terceiro, leia grandes porções da Bíblia, entenda o contexto imediato. Gustavo, o que significa contexto imediato? Contexto imediato, gente, é tudo que acontece antes e depois e também nas imediações do texto que você está lendo. Às vezes, só aquele capítulo que você está lendo não te traz muita clareza e nem muitas respostas. Por isso que é importante que você leia também o capítulo anterior e depois o seguinte, para buscar compreender o contexto todo. Gustavo, eu entendi o contexto todo dentro de um único capítulo que eu estou lendo. Ele é um capítulo fechado. Eu também preciso ler o capítulo anterior, o capítulo seguinte? Não, você não precisa, mas agora você pode trabalhar a exposição daquele texto à luz do contexto. O que significa isso, Gustavo? Depois de você ler o capítulo todo ou os capítulos todos, agora venha lendo verso a verso à luz de tudo aquilo que você leu anteriormente. Se atente a cada versículo, a cada palavra. E por falar nisso, quarto, selecione as palavras que demandem atenção. Primeiro, você risca na Bíblia aquela palavra que você considerou mais importante. Depois você anota no seu caderno que você separou. E então, com a ajuda de um dicionário comum ou de um dicionário bíblico, talvez dos dois, agora você vai traduzir aquela palavra que você anotou e estudar a raiz daquela palavra. Isso vai fazer toda a diferença na hora de você fazer a aplicação. É muito importante também você não estudar com apenas uma versão da Bíblia. Você pode ter aquela que será a sua Bíblia base, mas usar mais uma ou talvez duas versões de apoio é muito importante. Porque às vezes muda apenas uma palavra e aquela palavra que mudou é exatamente a palavra que você está tentando entender. Por exemplo, a minha Bíblia primária é a versão da King James, traduzida em português, mas eu uso como apoio a Reina Valera, versão em espanhol, a Almeida, revista corrigida, a Almeida, revista atualizada e a NVI, que é a nova versão internacional, que tem uma linguagem mais amigável, mais usual, mais acessível. Você pode também usar alguns comentários bíblicos, de repente uma teologia sistemática e, por que não, o Google. O Google também é muito importante quando você está estudando. Eu costumo usar um aplicativo da Oliver Tree nos meus estudos. Ele tem os números Strong, que te dá tanto a versão em grego quanto o significado original. É muito massa, tem para iOS, tem para Android, só que é um aplicativo pago. Sabe, eu acho que praticamente todas as minhas Bíblias que eu uso para estudar têm comentários. E é óbvio que todas devem ser usadas como apoio, mas eu particularmente considero muito importante que as Bíblias tenham comentários. Como professor, eu sempre direciono as pessoas a terem uma Bíblia primária sem comentários, justamente para que elas possam fazer uma primeira exegese e exercitar a sua capacidade teológica. Contudo, na hora de você se aprofundar na Bíblia, a Bíblia com comentários é imprescindível. Quinto, busque por passagens ligadas ao texto que você está estudando para ampliar o seu entendimento. Só como exemplo, Paulo fala aos Coríntios, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao conhecimento humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Ele começa falando que está escrito, mas onde que está escrito? Se você for estudar, você vai descobrir que o profeta Isaías já tinha profetizado isso há muitos anos atrás. Dá uma olhada depois em Isaías 64, no capítulo 4. Então você busca por passagens que se liguem ao que você está estudando. Isso é muito importante também. Sexto, faça perguntas ao texto. Por exemplo, quem, como, por quê, qual, onde, quando. Sétimo, após identificar uma possível conclusão sobre o que você estudou, agora converse sobre isso com homens e mulheres experimentados, com homens e mulheres profundos e comprometidos com o estudo das Escrituras. Eu garanto que é praticamente impossível ou certamente improvável que em mais de 2000 anos de história cristã, Deus te revele algo nas Escrituras que Ele jamais tenha mostrado a mais ninguém. Gente, só como uma observação, alguém que não ouve ninguém e que assume uma verdade absoluta, escolhe um caminho muito curto para o orgulho e obviamente um caminho
mais curto para heresias. Mas isso é só uma observação. E para a gente fechar, e só lembrando que esse tema não está esgotado de jeito nenhum, existem ainda outros instrumentos que a gente não vai abordar, né, para não tomar muito tempo nesse vídeo, mas que talvez nós venhamos a abordar futuramente, ok? Existem algumas outras coisas que são também importantes, mas que ficará para um outro vídeo. Oitavo, como que você pode aplicar o que você aprendeu durante o estudo na sua vida, na sua realidade atual? E nono, finalize orando. Eu vou comentar junto, gente, porque a aplicação talvez seja um ponto que tem que estar ligado à oração. Temos sempre que ter em mente que não é a Bíblia que deve se adequar à nossa vida, às nossas escolhas, mas o oposto. E fazer uma profunda reflexão para saber como aplicar e até mesmo orar enquanto se faz isso é sem dúvidas te chamar para ajudar aquele que te instruiu ao longo de todo o seu estudo. Então, amigos, depois de todo esse processo de estudos, a aplicação fica quase que clara para você, porque você não se coloca mais na condição de centro da palavra. Agora, é o centro da palavra que te inclui no que ele já te falou. O Espírito da verdade é que te mostra através de todo o contexto e não somente daquele único versículo isolado, onde está o elo de ligação naquilo que Deus falou e a sua vida, a sua realidade, a sua história. Eu vou fechar por aqui, gente, por causa do tempo, mas se você tem algum comentário a fazer, alguma dúvida ou sugestão, por gentileza, deixa aqui nos comentários que eu estarei à disposição para contribuir ou ainda para ler a sua opinião. Se você gostou, então curta, comenta, se inscreve e compartilha com alguém. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus, beleza? Falou, até mais. Gente, só lembrando, isso daqui é um piloto, é um teste, é um tipo de vídeo um pouco diferente, no qual eu estou fazendo aqui uma experiência e eu preciso dos seus comentários para a gente continuar gravando vídeos desse jeito. Vou deixar aqui para vocês, aqui em algum canto aqui, alguns vídeos para você continuar assistindo o nosso canal. Valeu, até mais.